Olá, terceiros anos, tudo bem com vocês? Na nossa aula de língua portuguesa, vamos começar um módulo novo. Então, todos peguem a apostila, abram na página 33, vamos começar o módulo 9, como publicar o livro. Então, vamos dar prosseguimento à edição da folhinha, ok? Então, vamos começar? Quem lê livros não imagina o trabalho que dá publicá-los. Muitas pessoas pensam que, após o escritor produzir sua história, ele irá até uma editora e conseguirá publicá-la rapidinho. Mas, na realidade, o que acontece não é isso, principalmente com os escritores iniciantes. No módulo anterior, você conheceu a história de 3 crianças que conseguiram publicar seus livros. Peguem o marca-texto, vamos grifar. Na reportagem a seguir, você saberá como outras crianças escritoras conseguiram ter suas histórias publicadas. Parou? Será que também foi difícil ter os livros aceitos pelas editoras? Olha a imagem. Olha como ela tá animada, pessoal. Carregando o seu livro. Então, na página 34, ler. Observe a página 5 da folhinha, depois ouça e acompanhe a leitura do professor. Folhinha, sábado, 13 de abril de 2013. Como publicar um livro? Conheça 4 caminhos possíveis. Olha a imagem da lâmpada, ele teve uma ideia. Então, o primeiro caminho possível é o modo tradicional. Você escreve o texto e envia por correio ou e-mail para editoras que decidem se vão publicar ou não. O autor não tem gastos, a editora faz todo o trabalho e coloca o livro para vender. Então, isso é uma vantagem. Agora, vamos ver a desvantagem. É muito difícil ter seu livro aprovado. A editora pode nem chegar a avaliá-lo, pode não gostar ou achar que não venderá bem. Então, esse tradicional, ele é comum, ele não apresenta nenhuma novidade, é o tradicional. Agora, vamos ver o segundo caminho. Segundo, pagou, publicou. Você escreve o texto e contrata uma editora para fazer tudo, desde as ilustrações até a impressão. Olha a vantagem. É publicação garantida. Não passa por avaliação, você só precisa ter a ideia e o dinheiro. A desvantagem é, o custo pode ser alto. Além disso, você é que terá que distribuí-lo. A ideia 3, o caminho 3. A outra forma, artesanal. Você escreve o texto, cuida das ilustrações e da diagramação, organização de texto e imagem nas páginas e só contrata uma empresa para imprimir o livro. A vantagem é, você pode participar de mais etapas do processo, como buscar o ilustrador e o diagramador, ou até fazer tudo isso sozinho. A desvantagem é, dá mais trabalho, porque você tem que conseguir entregar tudo pronto para impressão. E o quarto, internet. Você escreve o texto e publica em blogs, redes sociais ou site clube de autores.
A vantagem: não tem custo. No caso de redes sociais e de blogs, é possível publicar aos poucos, capítulo por capítulo, e já ter um retorno dos leitores. E a desvantagem seria: no caso de blogs e de redes sociais, você não terá um livro impresso. No clube de autores, isso é possível. Então, agora embaixo, livros por encomenda. Tire dúvidas nos sites das empresas. Livro Editora Livre, a partir de um exemplar, preço mínimo de 14 por unidade. Liro.com.br. Gráfica Bandeirantes, mínimo de 50 exemplares, só imprime. Preço sobre consulta, gráficabandeirantes.com.br. Escortece, editora, selo bingo de letra, mínimo de 50 exemplares a partir de 1.000, bingodeletras.com.br. Clube de autores, a partir de um exemplar, preço sob consulta, clubedeautores.com.br. Página 5 do suplemento Folhinha de 13 de abril de 2013. Então, aqui tem algumas possibilidades para quem quer publicar os seus livros. Então, tem 4 caminhos. Esses 4 caminhos têm a vantagem e tem a desvantagem, certo? Página 35. Entender o texto. Pergunta 1. Observe o menino e o texto que aparecem na página 5 da folhinha. Então, seria esse texto aqui, da página 34. Por que eles falam página 5? Porque é a página 5 do suplemento Folhinha de 13 de abril de 2013. Então, eu preciso voltar na página 34. Observe o menino e o texto que aparecem na página 5 da folhinha. A. No início do texto, o que o menino está fazendo? O que significa o desenho dentro do balão? Então, o menino seria esse. O que ele está fazendo? Ó, com o computador na mão. O que ele está fazendo? Vamos descrever. Letra B. O que o menino está fazendo no fim do texto? Então, volta na imagem e vamos observar o que ele está fazendo aqui, ó. Então, letra A, primeira imagem, vocês vão descrever. E a segunda imagem, na letra B. Pergunta 2. Ainda na página 5, o que a mão com o dedo polegar para cima indica? E com o polegar para baixo? Então, esse polegar seria... O que é essa mãozinha para cima, com o dedinho para cima, que é o polegar, em azul? E o que seria esse polegar para baixo, em vermelho? Questão 3. Os números que indicam os modos para se publicar um livro são grandes e coloridos de vermelho. Por quê? Por que vocês acham que esses números são grandes, coloridos, têm uns formatos diferentes? É para atrair o quê? A atenção de quem, pessoal? Página 36, pergunta 4. No modo tradicional de publicar um livro, qual é a maior dificuldade? Então, no modo tradicional seria o número 1. Qual é a maior dificuldade? Então, na atividade 5,
Um objeto artesanal é aquele produzido manualmente, sem a ajuda de máquinas. Então, está explicando o que é um objeto artesanal. Então, é quando a gente faz algo sozinho, sem ajuda de máquinas. E qual é a característica principal do modo artesanal de publicação? Então, como seria esse modo artesanal de publicação? Como que seria isso? Questão 6. Assinale com X as características da publicação pela internet. Então, pela internet, o custo é alto? Uso de blogs e redes sociais? Distribuição pelo autor? Distribuição pela editora? Publicação em partes? Então, eu preciso voltar lá no item 4 e ler sobre a internet. Pergunta 7. Diagramar um livro é publicar capítulo por capítulo, organizar os textos e as imagens nas páginas, ilustrar e imprimir as páginas. O que seria diagramar? Então, eu preciso voltar no meu texto para analisar. Agora, tarefa, na página 40, atividade 1, e na página 42, atividade 2. Então, atividade 1. No texto lido em aula, você conheceu vários modos de publicar um livro. Qual deles você escolheria e por quê? Então, temos 4 caminhos para poder publicar um livro. Qual caminho você escolheria e por quê? Atividade 2, da página 41. Escreva o que você considera positivo e negativo em letra A, levantar muito cedo. Então, quando tiver o polegar para cima, é uma vantagem. Qual é a vantagem de se acordar cedo? E qual é a desvantagem? Letra B. Comer muito doce. Qual seria a vantagem? E qual seria a desvantagem, hein? Então, até a próxima aula. Um beijo a todos! Então, quem ainda não respondeu, dá stop no vídeo, para o vídeo, porque agora eu vou começar a correção das atividades da página 35 e 36. Então, respondem primeiro, tentem fazer e depois vamos para a correção das atividades. Então, página 35, entender o texto. Atividade 1. Observe o menino e o texto que aparecem na página 5 da folhinha. No início do texto, o que o menino está fazendo? O que significa o desenho dentro do balão? Então, pessoal, esta primeira imagem do menino, ele usa o computador para escrever seu livro. O desenho é uma lâmpada utilizada como símbolo do surgimento de ideias. Então, ele está escrevendo seu livro e está tendo ideias. Letra B. O que o menino está fazendo no fim do texto? Então, no final do texto, seria a segunda imagem. Então, no final do texto, ele está mostrando o livro terminado, como se fosse um troféu. Questão 2. Ainda na página 5, o que a mão com o dedo polegar para cima indica e o polegar para baixo? Então, seriam as vantagens e as desvantagens. Então, indica as facilidades, as vantagens daquele modo de publicação. E o dedo para baixo, no texto em questão, indica as dificuldades e as desvantagens. Questão 3. Os números que indicam os modos para se publicar um livro são grandes e coloridos de vermelho. Por quê? Como o texto é dirigido a crianças, são utilizados cores e formatos diferentes para atrair sua atenção.
Então, a publicação da folhinha é para criança. Então, eles usam muita letra colorida, tamanhos grandes, para chamar a atenção do leitor, que são as crianças. Questão 4 da página 36. No modo tradicional de publicar um livro, qual é a maior dificuldade? É ter o livro aprovado por uma editora. Questão 5. Um objeto artesanal é aquele produzido manualmente, sem ajuda de máquinas. Qual é a característica principal do modo artesanal de publicação? Então, o que acontece? O autor ele precisa fazer tudo sozinho. Então, seria isso, o autor faz quase tudo sozinho. E 6. Assinale com X as características da publicação pela internet. Então, lá pela internet, que seria o caminho 4. O custo é alto? Não. Uso de blogs e redes sociais? Sim. Distribuição pelo autor? Não. Distribuição pela editora? Não. Publicação em partes? Sim. 7. Diagramar um texto é publicar capítulo por capítulo? Não. Organizar o texto e as imagens nas páginas? Sim. Ilustrar e imprimir as páginas? Não. Então, pessoal, corrigem, vê o que vocês acertaram, o que não acertaram, arrumem, tá certo? Volto com a próxima aula com a correção da tarefa. Um beijo para vocês. Tchau!